Fala pessoal! O mundo está repleto de relíquias escondidas em cada canto do planeta. Objetos místicos que revelam histórias de milênios e com certeza vão te deixar de boca aberta. Então, prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos ver várias descobertas que ficaram marcadas para sempre. Agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Descoberto em 1901, no naufrágio de um navio perto da ilha de Anticítera, na Grécia, este artefato surpreendente é considerado o primeiro computador analógico do mundo. Com mais de 2.000 anos, o mecanismo era usado para calcular posições astronômicas e prever eventos celestiais como eclipses. A complexidade das engrenagens e dos cálculos é comparável à dos relógios mecânicos do século XIV, sugerindo que os antigos gregos possuíam conhecimentos tecnológicos muito além do que se supunha. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, em 1947, são uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Esses textos antigos incluem os mais velhos manuscritos conhecidos do Antigo Testamento, datados entre 300 a.C. e 100 d.C. Eles oferecem uma visão inestimável sobre as práticas e crenças do judaísmo e do cristianismo primitivos, e mudaram dramaticamente a compreensão dos estudiosos sobre o desenvolvimento dessas religiões. Em 1974, enquanto cavavam um poço em Xi'an, China, agricultores locais descobriram acidentalmente o exército de terracota. Este vasto exército de mais de 8.000 figuras de soldados, cavalos e carruagens de tamanho real foi enterrado com o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, como parte de seu mausoléu, para protegê-lo na vida após a morte. As estátuas, todas individualmente esculpidas com diferentes uniformes, rostos e posições, são uma demonstração da arte e da crença religiosa da China antiga. A descoberta da tumba de Tutankhamon, em 1922 por Howard Carter, no Vale dos Reis, revolucionou o estudo do Egito Antigo. Dentro da tumba, praticamente intacta, estavam tesouros incalculáveis que ofereciam um vislumbre direto da vida e morte de um faraó. O ouro, as joias e os artefatos encontrados junto com o sarcófago de Tutankhamon ajudaram a iluminar os aspectos da religião, arte e vida cotidiana dos antigos egípcios. Descobertas na antiga cidade de Ebla, na Síria, em 1974, essas 20.000 tábuas de argila não apenas transformaram nossa compreensão da história do Oriente Médio Antigo, mas também revelaram a existência de uma língua semítica até então desconhecida. As tábuas contêm textos que datam de cerca de 2.500 a.C., incluindo tratados políticos, leis, práticas comerciais e correspondências diplomáticas, oferecendo uma janela sem precedentes para a administração e a vida cultural de uma das mais antigas sociedades urbanas. Descoberto por saqueadores de túmulos na Alemanha em 1999 e posteriormente recuperado pela polícia, o disco celeste de Nebra é uma das mais antigas representações conhecidas do céu. O disco, com mais de 3.600 anos, apresenta um mapa celestial em bronze com aplicações de ouro que representam o Sol, a Lua e as estrelas. Este artefato único ilustra o surpreendente conhecimento astronômico e a habilidade metalúrgica das culturas da Idade do Bronze na Europa. Encontrada em uma tumba real em Micenas pelo arqueólogo Heinrich Schliemann, em 1876, a máscara de Agamenon é uma das peças mais icônicas da Grécia Antiga. Embora mais tarde tenha sido debatido se realmente pertencia a Agamenon, a máscara funerária de ouro é um exemplo requintado da arte funerária micênica, destacando a habilidade e o estilo artístico sofisticados dessa civilização antiga. Os papiros de Herculano, descobertos em uma vila soterrada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., são um dos poucos sobreviventes de uma biblioteca da Antiguidade Clássica. Esses rolos carbonizados, ainda sendo desenrolados e decifrados,
contém obras de filosofia epicurista e possivelmente textos perdidos da literatura grega e romana, oferecendo insights únicos sobre o pensamento filosófico e literário da época. Essencial para a compreensão dos hieróglifos egípcios, a Pedra de Roseta foi descoberta em 1799 durante a campanha de Napoleão no Egito. O artefato, que contém um decreto inscrito em 3 scripts, hieróglifo, demótico e grego, permitiu aos linguistas do século XIX, como Jean-François Champollion, decifrar finalmente a escrita hieroglífica, abrindo as portas para a egiptologia moderna. Thonis Herakleion, uma cidade egípcia perdida que foi redescoberta em 2000 perto da costa de Alexandria, revelou uma riqueza de artefatos, incluindo estatuetas, moedas e partes de templos antigos. Esta cidade, que já foi um porto próspero antes de ser consumida pelo mar Mediterrâneo há mais de 1000 anos, oferece uma visão preciosa das conexões culturais e comerciais do Egito Antigo com o resto do mundo mediterrâneo. Os guerreiros de Moche, figuras de cerâmica descobertas no Peru, retratam com detalhes vívidos os guerreiros da cultura Moche, uma civilização que floresceu no norte do Peru. Essas figuras retratam com detalhes vívidos os guerreiros da cultura Moche, uma civilização que floresceu no norte do Peru entre os séculos I e II. As cerâmicas revelam uma sociedade altamente estratificada e militarista, onde as batalhas rituais desempenhavam um papel central. A descoberta dessas peças permitiu que os arqueólogos compreendessem melhor as práticas culturais, a organização social e as habilidades artísticas dos Moche. Descoberta por exploradores em 1859 no México, a cidade de Teotihuacan, com suas pirâmides imponentes, foi uma das maiores e mais influentes civilizações da Mesoamérica. Com uma população que chegou a cerca de 200 mil habitantes em seu auge, entre os séculos Bimbal e Sisu, a cidade era um importante centro político, econômico e religioso. As descobertas de murais, templos e objetos de uso cotidiano têm fornecido informações valiosas sobre a vida nesta antiga metrópole, cujo declínio e abandono ainda são um mistério para os historiadores. O obelisco de Axum, um dos maiores monólitos da antiguidade, foi redescoberto no norte da Etiópia no século XX. Com mais de 24 metros de altura, o obelisco é um marco do reino de Axum, uma das grandes civilizações africanas da antiguidade, que floresceu entre os séculos 4 a.C. e 7 d.C. Acredita-se que o obelisco tenha sido construído como monumento funerário para os governantes de Axum, e sua grandiosidade é um testemunho da habilidade arquitetônica e da complexidade social da época. A descoberta da tumba do Senhor de Cipán, no Peru, em 1987, revelou uma das mais ricas sepulturas já encontradas nas Américas. O Senhor de Cipán foi um governante da civilização Moche, e seu túmulo estava repleto de ornamentos de ouro, prata e cobre, além de cerâmicas e outros objetos funerários. Essa descoberta foi comparada à de Tutancâmon, no Egito, devido à riqueza e preservação dos artefatos, fornecendo novas percepções sobre a organização política e religiosa da cultura Moche. Finalmente, o monumento de Stonehenge, na Inglaterra, continua a intrigar cientistas e historiadores. Construído entre 3000 e 2000 a.C., o círculo de pedras gigantes, algumas pesando mais de 25 toneladas, foi erguido com precisão impressionante. Embora seu propósito exato ainda seja debatido, acredita-se que Stonehenge tenha sido utilizado para rituais religiosos e como um observatório astronômico, marcando solstícios e equinócios. Sua construção, com pedras trazidas de centenas de quilômetros de distância, ainda é um mistério, e novas descobertas continuam a surgir à medida que escavações e estudos avançam. Essas descobertas fascinantes nos ajudam a entender as complexidades das civilizações antigas e revelam como o ser humano, desde os primórdios,
sempre buscou explicar o universo ao seu redor e deixar sua marca na história. Curtiu o vídeo? Então já deixa aquele like e até a próxima!